Herbert, seja bem-vindo de novo à Mais nossa uma vez, super obrigado por ter despertado tanto interesse do pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre que você chamar, seu convite sempre vai ser aceito. E vamos lá para a gente responder aí o que puder responder. E eu vou ter o maior prazer de responder a pergunta do pessoal e as suas também. Tem um pessoal entrando. Então, assim, Herbert, algumas pessoas não assistiram a tua primeira live. Então, se apresenta um pouco para o pessoal para saber e como surgiu essa história de ultrassom na sua vida. Até para a gente registrar, bem registrado como é que foi, né? Porque o Herbert é o precursor da técnica no Brasil, dentro da fonoaudiologia. Então, a gente tem que dar crédito a quem tem crédito, não é verdade? Obrigado pelas palavras, Perla. Vamos lá. Eu sou Herbert Alexandre, sou fonoaudiólogo aqui de Pernambuco. Sou formado há 16 anos. Não vamos falar de tempo para não aparecer a idade. Mas sou formado mais ou menos há 16 anos, se eu não me engano. Mas eu estou formada há mais tempo, então fica quieto. Eu fiz fonoaudiologia. Quando eu terminei fonoaudiologia, eu fiz outras especializações. E nesse meio tempo, eu decidi que eu ia fazer fisioterapia. Tá? No curso de fisioterapia, a gente tem uma cadeira que se chama eletrotermofototerapia. Que você paga um período. Você vê laser, você vê eletro, você vê ultra, você vê outras tecnologias em volta para a fisioterapia. Apesar de eu ter feito até esse período, eu não terminei o curso de fisioterapia, né? Mas eu consegui trazer esse recurso para a fonoaudiologia, fazer essa abordagem. E aí, nessa nova abordagem, a gente tem muita literatura hoje da fonoaudiologia, da fisioterapia para ultrassom. E essa literatura da fisioterapia para ultrassom é que a gente consegue trabalhar por inferência na fonoaudiologia. Existem vários alunos meus aí que a gente deu curso aí antes dessa pandemia no Brasil inteiro, que tem desenvolvido pesquisas e tem desenvolvido os trabalhos. E o ultrassom, cada vez mais, ele vem ganhando mais espaço na fonoaudiologia, desenvolvendo uma terapia fonoaudiológica mais dinâmica, uma resposta mais imediata. Eu sou a louca do laser, todo mundo sabe, mas eu gosto pra caramba do ultrassom também. Eu uso as técnicas combinadas, o Herbert também usa, né, que é bem bacana. E assim, Herbert, vamos falar do ultrassom na voz. Como é que isso funciona? O ultrassom ele tem uns recursos bem interessantes, seja ele por uma onda de 1 MHz ou por uma onda de 3 MHz. A onda de 1 MHz ela vai ter um efeito mais mecânico, ela tem uma característica mais profunda. A onda de 3 MHz ela tem um efeito mais térmico e ela é mais superficial. Independente de qual seja o padrão de onda que você vai usar, ela vai lhe dar uma resposta muscular muito boa. Seja para melhorar a extensibilidade do tecido, seja num pré-show, seja num pós-show, seja numa voz patológica, seja para melhorar a performance dinâmica. Uma das coisas muito interessantes do ultrassom é que, quando você associa o ultrassom com a prática clínica fonoaudiológica, tem uma resposta muito boa. Mas, independente se eu associar ou se eu não associar com os exercícios fonoaudiológicos, eu vou ter resposta biomecânica da melhora da voz. Isso aí, na voz, é muito fácil da gente perceber a melhora. Só você fazer uma análise acústica, uma espectrografia da voz, que você vê essa resposta, independente de você aplicar ou não terapia. Óbvio que o papel do fonoaudiólogo ele é extremamente importante, porque você vai associar a terapia fonoaudiológica junto com um recurso tecnológico, seja ele qual for. Nossa, muito interessante. Vamos lá. Qual é a tua vivência no ultrassom na voz profissional? Eu trabalho muito com performance artística. Tá? A minha melhor dinâmica e as minhas melhores respostas são para ultrassom terapêutico. Aliás, vou corrigir o que eu falei. Não é a minha melhor, é o meu universo de trabalho que eu me identifico mais. Eu trabalho mais com voz artística. Eu trabalho muito pouco com voz patológica. Não que eu não trabalhe, tá? A partir daí, a gente consegue elaborar um protocolo para melhorar a resposta vocal desse cantor. Então, eu trabalho muito com cantor.
Trabalho tanto no pré-show, no pós-show, eu trabalho fazendo um acompanhamento dinâmico. Obviamente que nem sempre dá para a gente usar o ultrassom, porque às vezes o cantor está preparado, está maquiado, está estruturado. Você consegue fazer no momento pré-show, mas aí depois do pós-show você também faz. Mas durante o show eu ainda não consigo ver um recurso melhor, mais prático do que o laser para você usar durante o show, tá? Mas aí você consegue fazer no pré-show como uma melhora da performance vocal durante o desenvolvimento do show. Você consegue aquecer, você consegue dar uma sensibilidade maior da voz não, da laringe, da percepção da musculatura, do ponto de vista neurofuncional. A gente consegue ter uma percepção melhor dos músculos envolvidos, das estruturas envolvidas. E no pós-show, você consegue melhorar os edemas, você consegue melhorar as alterações vocais que poderiam ocorrer após um longo período de show. Aqui em Recife, a gente é marcado muito pelo período do... Seria agora, a gente estaria começando, os festejos juninos. E a gente veio de um carnaval. Então, nos festejos juninos, a gente desenvolve muito o que a gente chama da caminhada do forró. Então, na caminhada do forró, que é a abertura do São João do Recife, então, onde todos os cantores eles fazem um percurso pela cidade e depois desse percurso pela cidade, eles param no palco. Antes de eles começarem esse percurso, a gente está lá no backstage para atender. A gente atende, em média, 10 a 20 cantores antes do show e depois faz o acompanhamento de pós-show. Um diferencial hoje na Prefeitura do Recife e da produtora que faz a caminhada do forró é ter essa atenção incluída dentro da programação dos festejos juninos da caminhada do forró para usar a terapia fonoaudiológica. E aí a gente usa o ultrassom junto com eles. E todos têm uma resposta muito boa. Nossa, que claro legal, que a gente né? tem. A gente leva em consideração uma anamnese durante ali, a gente leva o histórico do que ele está trazendo para a gente e a performance que ele vai desenvolver. É um diferencial hoje que a gente fez. Infelizmente, com os festejos juninos, com a situação da pandemia, muita coisa alterou na dinâmica, não só da cidade, mas do mundo todo, né? Não. Não, vamos pular essa parte, né? Porque tá chato, né? Tá chato, tá todo mundo em casa. Quer dizer, depende de como você acha isso chato, né? Mas assim, é aquilo, né? Recife, eu não conheço Recife, mas o que todo mundo fala é que é uma cidade muito alegre, né? Tem essa questão mesmo da música, né? Então, algumas pessoas dizem que Recife é o Porto Rico do Brasil. Achei interessante esse comentário. Mas, assim, é interessante essa questão realmente dessa preocupação com a saúde vocal, né, desses cantores. Sim. Muito legal isso, né? Esse peso que a fonoaudiologia está trazendo. E, lógico, eu acho que isso também tem com as questões do recurso financeiro, os recursos tecnológicos que a gente usa, né? Isso melhorou muito, né? Até a nossa aceitação em termos de trabalho numa totalidade, né? Porque é aquela história, lógico, uma performance vocal, né? Que aí a gente está falando de um cantor, né? Por exemplo, é diferente, lógico, de uma voz patológica. Mas hoje a gente dá alta para os pacientes, né? A gente dá muito mais alta, porque esses pacientes ficam com a gente praticamente casados e só tem alta celestial, né? Na verdade, hoje em dia a gente consegue entender que, dependendo da situação, o fato da lesão não desaparecer não significa que você vai ter que continuar com o paciente durante muito tempo, né? Por exemplo, um professor, ele vai ter uma alteração vocal característica durante muito tempo. A gente consegue melhorar essa voz do professor, a gente consegue reenquadrar, a gente consegue fazer com que ele faça uma higiene vocal mais eficiente, a gente consegue melhorar os quadros de edema com ultrassom, seja no modo contínuo, seja no modo pulsátil, seja no modo que eu quero só drenar, acompanhando a anatomia da linfa para melhorar o quadro desse edema e melhorar a resposta vocal, mas às vezes ele vai continuar com uma lesão ali porque é característica da própria estrutura profissional dele. Mas se ele consegue se readaptar, ele consegue ter melhora na sua resposta vocal usando o ultrassom.
Não, isso é muito interessante, né? Essa readaptação. A gente sabe que tem cantores super famosos que têm, né, os problemas aí de prega vocal, né? Tem Uhum. as questões dos nódulos. E o cantor, que não deixa de ser um paciente, né, naquele momento, ele não perde a performance, né? Uhum. Ele transforma a performance dele, né? Faz ajustes, enfim, tem tanta coisa bacana. Uma das coisas que é bem legal no ultrassom é que, e do ponto de vista que ele é bem legal, ele é bem interessante, ele me dá uma resposta muito boa, eu consigo fazer com que, quando a gente use o ultrassom, a gente consegue fazer com que o paciente ele me dê uma resposta imediata. A resposta pela onda ultrassônica, ela é na hora. Ela acontece imediato. O que às vezes o cantor às vezes ele diz é, poxa, aquela coisinha que o doutor colocou com aquele gelzinho, poxa, eu consegui dar um agudo melhor, eu consegui subir uma nota melhor, eu consegui fazer um grave, ou eu tive uma performance. O que às vezes é ruim em pensar no ultrassom ou em qualquer outro recurso tecnológico é, se ele não tiver preparado para essa nova potencialidade, essa nova percepção da laringe, em vez de você melhorar a resposta muscular dele, ele vai fazer um abuso, porque antes ele dava um tom X e agora ele percebe, olha, agora eu posso dar um tom 4x. Então, nessa alteração do tom, ele vai dizer assim, poxa, melhorou. Não, não melhorou. O que a gente faz é aumentar a escala, a estrutura vocal dele, para que ele possa ter uma margem de segurança melhor, sem fazer lesão. E aí é que muitas das vezes, quando o cantor ele não é preparado para entender que aquela nova potencialidade não vai ser um recurso para ele poder dar esse tom ou fazer esse abuso vocal, é que não acontece. E aí ele vai e faz. Então, o ultrassom ele aumenta a escala, como todos os recursos tecnológicos, ele aumenta a escala vocal, porém o cantor ele tem que ser preparado para entender que a escala vocal ela tem que ficar naquela faixa que ele já é acostumado. Porque não é mágica. A estrutura vocal dele é aquilo que ele nasceu para ter, ele vai desenvolver e vai ter aprimorado. Você vai trabalhar para adequar melhor aquela situação. Eu O Ultra brinco me que dá é uma resposta muito reeducar, boa. né, Herbert? Tem que reeducar. Tem que reeducar. Tem que É reeducar. algo que é para deixar, vamos dizer assim, mais tranquilo essa mobilidade, né? Exatamente. Então, assim, isso tem que ser muito bem explicado para o cantor, porque eles se empolgam, eles abusam, fazem as Muito, coisas que não muito. tem E nada a na ver. maioria das vezes, eles ficam viciados nos recursos tecnológicos, né? Ou ele, e você como terapeuta, por isso que o papel do terapeuta ele é muito importante. O papel do terapeuta é quem vai dar o crivo da percepção do que aquela musculatura suporta ou não suporta. Por exemplo, quando você vai fazer um pré-show, quando você vai potencializar um aquecimento vocal ou dar uma melhor percepção de laringe, ele vai sempre dizer para você assim: pode aumentar, pode aumentar, pode aumentar. E aí você vê que você está dando uma energia ultrassônica muito grande naquela estrutura e que você pode lesionar. A quantidade de carga energética de onda ultrassônica que você dá, ela deve ser levada em consideração o nível de aceitação do paciente. Mas o cantor que está ali, ele é leigo do ponto de vista científico. Então você tem que entender que se você também der uma carga que possa ser supercarga ou uma sobrecarga, você pode potencializar ou até causar uma lesão. E o que muitas das vezes acontece, ele sempre diz, bota mais, aumenta a energia, aumenta a energia, aumenta a energia, e aí você corre o risco de lesionar esse paciente. Isso também ocorre com o laser. As pessoas acham que não, mas isso também acontece com o laser. Porque aquilo, Exatamente. se você coloca uma dosimetria muito alta, você inibe essa movimentação laríngea, então ela fica anestesiada, o cara acha que está arrasando e ele está lesionando. Então, assim, eu acho que isso é um grande desafio, essa questão de quanto, né? De quanto utilizar Exatamente. e de como Exatamente. utilizar, né? Porque tem pacientes realmente que eles abusam, né? Do coitado do terapeuta. Né? De vez em Abusa. quando tem que dar uns puxões de orelha. Eu brinco que a gente, quando trabalha com voz,
em alguns momentos a gente tem que ser bem tirano, né? É. Porque às vezes tem realmente profissionais que, não, mas olha, eu fiz e faz aqueles abusos, ou fuma demais e deixa a gente quase maluco, né? Então, mas vamos que vamos, né? A gente tem a tecnologia, a gente tem que entender cada indivíduo é único, então a gente tem que ver o que é melhor para ele naquele momento, né, Herbert? Na verdade, tratar a ótima voz não é, performance, né? tratar a voz não é só você cuidar da situação patológica, você tem que ver todo um contexto, né? Voz é sentimento, voz é estrutura, voz é percepção, voz tem toda uma... Tem a questão de quanto ingere de álcool, Exatamente. quanto ingere de cigarro, e a gente sabe outras drogas, quer dizer, exatamente. E a gente sabe que os recursos tecnológicos, seja ele laser, eletro ou ultra, ele vai interagir também com as ações de drogas lícitas e drogas não lícitas. E eu posso potencializar, eu posso anestesiar, eu posso dar uma resposta metabólica biológica não satisfatória. É verdade. Herbert, tem já algumas perguntas. Vamos lá. Epa, pessoal legal, gosto muito desse pessoal. A Fono Mene Rosa, que está sempre aqui com a gente. Obrigada, querida. Você usa pomada anti-inflamatória, Herbert? Vê. Existe uma técnica chamada no ultrassom, chamada de fonoforese, tá? A fonoforese, ela é a transmissão de substâncias químicas ou substâncias, como é que a gente pode dizer, termoativas, que vão transpassar para dentro do tecido biológico pela epiderme. O que eu estou querendo dizer? Eu vou usar o ultrassom na pele e aí eu vou botar uma pomada, eu vou usar uma pomada, um anti-inflamatório. Eu consigo entender que não é o papel do fonoaudiólogo usar pomada anti-inflamatória porque é um recurso medicamentoso, né? E isso é proibido da gente fazer esse tipo de prática clínica pelo nosso código de ética. Porém, essa técnica fonoforese, ela é utilizada quando ela vem prescrita pelo médico para você usar a pomada anti-inflamatória. E aí ela vem em gel aquoso, ele manda por formulação, e aí por formulação o paciente manipula, traz esse gel. Em vez de você usar o gel à base de água, você usa esse gel com substância termoativa anti-inflamatória. Porém, sem prescrição médica, é um medicamento. O anti-inflamatório, ele é um medicamento. Seja ele de via subcutânea, ou seja ele de via oral, mas ele é um medicamento. Então, via de regra, o fonoaudiólogo não deveria usar, senão, porque ele vai estar fazendo uma prática que não é a dele. Mas é aquilo, mas se foi prescrito pelo médico... Por prescrição, tudo bem. Por prescrição, tudo bem. É aquilo que eu sempre brinco, né? Cada um no seu quadrado e no seu campo de expertise sempre, né? O espaço da voz PE tá falando aqui, até porque você pode melhorar a tessitura e não a extensão. Quando a gente estava falando das questões de você ter uma dose maior e tudo mais, né? Sim. É bem interessante aqui. Deixa eu ver. Tem mais pergunta. O Fono Cristiel Coelho, que está sempre acompanhando também a gente aqui. Obrigada, Cristiel. Obrigado. Durante a aplicação do ultrassom, para performance e ajuste vocal, você sempre utiliza a onda térmica de 3 MHz ou em algum momento você também utiliza 1 MHz mecânica para potencializar o músculo? Pertinente. Vê. A gente tem que entender. Ele deu as perguntas e ele já foi dando meio que a resposta. Meio que a resposta, deixa pra lá, Cristiano. Mas vamos lá. Dá pra você também vem participar. Pronto. Gosto muito dele, conheço pessoalmente. Eu não conheço, mas já fiquei curiosa para conhecer. Já gostei dele. A gente, quando usa o 3 MHz, a gente sabe que ela vai ter um alcance que vai ficar no limiar de 1 a 3 centímetros de profundidade. De 1 a 2,5 centímetros, chegando a 3 centímetros de profundidade. E a de 1 MHz, ela vai chegar até 6 centímetros de profundidade do tecido. A característica da 3 MHz, ela vai dar uma sensibilidade térmica em tecido, em propriocepção superficial. Então, nessa sensibilidade térmica, eu vou dar uma resposta de aquecimento maior. Então, toda vez que eu quero gerar um aquecimento,
eu vou gerar por uma onda de 3 MHz. O que é interessante é que tanto a onda de 3 MHz... E aí agora eu vou confundir muito a cabeça dos meus alunos, eles vão dizer que me doidou muito, porque... E aí a gente vai fazer um raciocínio clínico bem legal, vê? Quando a gente fala na onda de 3 MHz, eu sempre digo que ela é uma onda de característica térmica. E quando eu falo na onda de 1 MHz, eu sempre digo que ela é uma onda de característica mecânica. Isso é o que a gente sempre diz. Porém, a gente vai entender agora que a onda de 1 MHz ela também pode ser uma onda térmica, porém, igual à onda de 3 MHz. Opa, como assim? Na verdade, a onda de 1 MHz ela é uma onda térmica, porém a sensibilidade dela é profunda. Porém, a propriocepção sensitiva de calor ela se dá em camada superficial. Então, o poder de desenvolvimento de propagação da onda por agitação molecular, ele vai se dar mais na camada superficial. Por isso que o paciente, quando você usa uma onda de 3 MHz, ele tem uma percepção mais rápida em dizer, opa, está esquentando. Enquanto que a onda de 1 MHz, a sensibilidade, por ser lá dentro da laringe, ele vai dizer, estou sentindo uma sensibilidade de areia, como se tivesse uma areinha. O que vai diferenciar de térmico e não térmico é o modo que essa onda vai se propagar. Por exemplo, se eu botar num modo pulsátil, num ciclo de trabalho de 50%, para uma frequência de pulso de 16 Hz, eu dissipei o momento de penetração dessa energia ultrassônica e no momento que eu dissipei essa penetração, eu não desenvolvi a energia térmica, eu só desenvolvi energia de cavitação, sendo na onda de 1 ou sendo na onda de 3. O que a gente tem que entender, e às vezes eu sempre falo isso no curso, tudo em ultrassom vai depender do seu objetivo terapêutico e da formulação de protocolo que o terapeuta desenvolver. É uma técnica extremamente fácil, né, do terapeuta poder aplicar e do terapeuta poder fazer. Porém, o que eu mais levo tempo no curso é fazendo o aluno desenvolver o raciocínio clínico do ponto de vista biológico e funcional pela penetração da onda ultrassônica. Isso realmente é o mais difícil de entender, né? Mas também quando entende fica super tranquilo de fazer. Mas eu já fiz o curso, ele fez a pergunta e a gente, de via de regra, a onda de 3 MHz, do ponto de vista sensitivo, o paciente diz, opa, tá térmico. Uhum. A onda de 1 MHz, ele vai dizer, opa, tô sentindo uma resposta de areinha lá dentro. Mas que, na verdade, o efeito, a via proprioceptiva neurofuncional de captação é que é diferenciada. Entendi. Bem, olha, gente, o Herbert é maravilhoso, né? Sem comentários. Eu sou apaixonada por ele. Ele é meu miguxo. Ele é meu miguxo. A gente conversa quase toda semana, né, Herbert? Quase todo dia. Se a gente conseguir ficar sem conversar. Porque é aquilo, a gente entende que quando a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que ser muito claro para o aluno que não é para abandonar totalmente a fonoaudiologia tradicional, não é isso. A ideia é agregar benefícios, né? Então, eu acho que isso, eu e o Herbert, a gente tem isso bem delimitado. A questão de planejar terapeuticamente quando você começa um recurso novo, né? Porque é aquilo, hoje eu trabalho há muitos anos com laser, então eu olho, vou fazer isso com o paciente, vai acontecer tal coisa, enfim. Você já tem aquele super raciocínio clínico, como hoje eu também já tenho com ultrassom. Mas quando eu comecei com ultrassom, o que eu fazia? Eu pegava e eu escrevia o que eu ia fazer com o paciente. Sabe assim, eu vou fazer tal coisa, porque meu objetivo terapêutico é tal, porque fica mais fácil da gente raciocinar em cima do quadro, ver realmente se é aquele resultado que você quer. Porque é que sim, da mesma forma que o laser, às vezes a gente tem que mudar um pouco a regra, né? Você olha e fala, isso não ficou legal, vou ter que usar de outra maneira, né? Não era bem isso que eu queria, não ficou tão bom, né? E aí a gente mexer em valores e tudo mais. Eu acho que isso que é o grande know-how. A gente sempre tem que lembrar que, primeiro, a gente tem que ser sempre, com tecnologia, a gente tem que ser sempre gentil com o corpo do nosso paciente. Sim.
Sim. Menos sempre é mais. E uma das coisas que eu sempre faz digo... uma aplicação mínima, entendeu? Uma Não das vai coisas dar que uma eu sempre digo, superdosagem. né? Uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos é que o aluno, ele, às vezes, chega no curso achando assim, eu vou comprar o aparelho de ultrassom e só o aparelho de ultrassom por si só já se resolve. Não. O curso, ele tem uma formulação e tem os equipamentos paralelos para você fazer a aplicação. Eu tenho que ter um termômetro de infravermelho, esses termômetros têm que ser usados hoje, pistolinha, para mim poder aferir o aumento dessa temperatura. E quando eu falo, quando o Christian perguntou, uma das coisas sobre referência de calor para 3, uma das coisas mais importantes é eu ir aferindo o aumento da temperatura conforme a onda ultrassônica vai andando. Porque a gente sabe que por termoterapia eu vou ter os padrões pré-estabelecidos. De 1 grau Celsius, de 2 a 3 graus Celsius, né? E eu preciso saber para qual parâmetro e o que eu vou objetivar no meu plano terapêutico. Com 1 grau Celsius vou ter uma analgesia, com outro eu vou ter sensibilidade de colágeno, com outro eu vou melhorar a resposta dinâmica, com outro eu vou melhorar. Para cada aumento de temperatura em termoterapia, eu vou ter uma resposta metabólica. E isso tem que estar muito bem estruturado. Fora isso, eu preciso de um adipômetro. Como é que eu vou entender que a penetração da onda ultrassônica vai transpassar o tecido adiposo para chegar dentro da estrutura muscular? Se eu sei que o tecido adiposo ele é um agente impedante. Ou seja, eu tenho uma energia que sai de um transdutor, que se perde um pouco no gel de contato, que se perde um pouco no tecido adiposo. Eu tenho parte dessa energia que é refletida, parte que é absorvida, e eu tenho uma terceira parte que vai chegar lá na musculatura. E como é que eu vou entender qual a onda que sai daqui para chegar aqui de maneira eficiente? Para isso, eu tenho cálculos para propagação dessa onda, para mim poder entender como é que essa onda vai chegar lá. Por mais que a gente ache que o curso de ultrassom, ai meu Deus, é muito cálculo, é muita percepção. É muito desenvolvimento clínico. É muito raciocínio clínico. A partir do momento, e os alunos às vezes perguntam, professor, o senhor toda vez faz cálculo? Algumas vezes sim. Porém, quando você já faz a adipometria, você já vai entender, eita, esse paciente que está com uma adipometria de 0,5, eita, eu já sei meio que de cabeça que ali a minha carga dose inicial ela vai ficar em 0,2, 0,3 watts por centímetro quadrado. É verdade. É verdade. Né? Você já vai meio que dosar automaticamente. Eita, se esse paciente deu para 0,8 e ele é um paciente, obviamente que vai ter níveis de percepção que você vai desenvolver ao longo do tempo. Agora, a terapia e o dinamismo ele acontece a partir do momento que você também bota em prática, que você desenvolve. Sim, com certeza. Aqui, a Paula Regina Pedroso, ela está perguntando como seria a aplicação do ultrassom na disfagia. Paula, a gente fez a live, foi a primeira live, né, aí da Biolaser Brasil, para o canal Biolaser em Foco, que é um canal do YouTube, que o Herbert já deu entrevista. Aliás, o Herbert, ele é praticamente, assim, meu sócio. Entendeu? Porque no canal, porque ele vive aparecendo. Não tem essa entrevista, porque por algum motivo a gente não conseguiu salvar ela. Nem no IGTV, nem em nenhum lugar. Enfim, tentei de todos os jeitos salvar e não consegui salvar. Então, Herbert, dá uma explicada para nossa amiga, vai. Vamos lá. Seja Paula, bonzinho. Paula? Isso, Paula Regina Pedroso. Olá, Paula, vê só. Quando a gente pensa em disfagia, a disfagia ela é formada por um tripé. É baixa de sensibilidade, baixo de reflexo de tosse e baixa de reflexo de mastigação ou de mastigação múltiplas. O paciente está com esse quadro alterado, tá? Seja o reflexo de tosse, seja mastigação ou seja deglutições. Essa tríade é característica de um quadro de disfagia. O que a gente tenta fazer é melhorar essa sensibilidade laríngea, melhorar de maneira neurofuncional um start para deglutição e mastigação, e a gente tenta melhorar essa sensibilidade para o reflexo de tosse. O que eu preciso fazer é introduzir uma onda de 1 MHz que transpasse esse tecido adiposo, que eu possa dar uma resposta à laringe para ela dizer assim, opa,
está entrando algo aqui nessa laringe que ela não deveria estar. O que eu tenho que fazer? Tossir. Quando ele desenvolve essa sensibilidade de tosse, a laringe se eleva e, do ponto de vista neurofuncional, o paciente começa a tossir. A via proprioceptiva de proteção neurofuncional, de proteção da laringe, não vai me dar uma resposta técnica. Não vai me dar uma resposta térmica. Ela vai me dar uma resposta de tosse. Por isso que a onda ultrassônica ela vai interagir com uma via proprioceptiva lá dentro, mais interna. Enquanto que a onda de 3 MHz ela vai interagir com uma via proprioceptiva superficial e aí ele vai me dar uma resposta de calor. A gente consegue melhorar tanto a deglutição com a onda de 1 MHz, a gente consegue melhorar a via nervosa. E tem estudos, essa semana eu publiquei, eu fiz um print no meu Instagram que falava justamente sobre isso, da melhora da propriocepção e da melhora da via nervosa pós-aplicação do ultrassom. Então, o ultrassom ele melhora toda a estrutura nervosa, toda a formação do nervo, seja da periferia até a parte central. Eu consigo recapear, eu consigo melhorar essa qualidade, tá? Então, não tem... E por incrível que pareça, essas respostas elas acontecem num espaço de tempo muito rápido, porque a resposta biológica também é muito rápida. Eu tenho estudos tanto para atletas, eu tenho estudos de ensaio com animais, com ratos, eu tenho estudos com paralisia facial. Então, assim, existe uma resposta da via proprioceptiva nervosa. Na paralisia facial, são lembra? Maravilhosas. Lembro. E eu ainda falei para você assim, será, Perla? Será que foi o ultrassom? Será que não foi o laser? E tu, mas eu tô tendo respostas com laser, com ultrassom muito boa. E aí a gente começou a ver que tem vários estudos que trabalham com isso, tanto para melhorar a qualidade da dor, para diminuição da dor, tanto também para melhorar a qualidade dessa inervação. Esse paciente foi por causa da sensibilidade, ele não sentia quente e frio. E foi extremamente interessante, porque eu usei as duas técnicas conjugadas e a resposta foi ótima. Melhorou o quadro, não tive 100% de resposta, porque realmente foi um AVC de tronco cerebral, tá? Mas esse paciente come, fala, dirige, engordou 27 quilos. Enfim, tá ótimo, né, gente? Então, o que é uma sensibilidade de quente e frio? Em alguns pontos da face ainda ficou com essa alteração. Mas é aquilo. Uma das coisas, Herbert, que eu vejo bastante, principalmente pacientes mais obesos, que eu percebo que conjugadamente você usar o laser e o ultrassom é a questão da drenagem linfática. É muito interessante. Ajuda muito a gente ter outras respostas, né? Principalmente a questão de fazer na parte da cervical, né? A drenagem linfática junto também o laser com o ultrassom, para posteriormente trabalhar com o ILIB na carótida primitiva. A resposta é outra. É muito interessante. Então, assim, são coisas que a gente acaba, né, fazendo, né? Vamos fazer, né? Vamos ver. E tem aqueles pacientes que são legais com a gente, né? Que são aqueles pacientes que deixam a gente fazer. Tal coisa. Aí ele, não, tá bom, eu vou fazer. E tá tudo certo. Eu tenho uns 5, tenho 8 que são assim, né? E alguns deles, grande parte deles são parkinsonianos. Então é muito interessante, porque o parkinsoniano tem tudo, né? Mais um pouco. Então é muito legal, porque eles acabam, e aí eu acabo tendo essa questão do raciocínio clínico mais apurado, enfim, né? Vamos lá. O Espaço da Voz PE perguntou aqui. Como é aplicado o ultrassom na emergência vocal? Certo. Eu vou entender que é a emergência vocal que ela está me dizendo. Não sei se ela está querendo falar em patologia, ou sem ser patologia, ou seja, para preparação vocal, tá? O ultrassom ele vai ser aplicado para melhorar o meu plano terapêutico. Eu precisava entender qual seria o objetivo do plano terapêutico dela. E aí a gente vai melhorar extensão vocal, textura vocal, a gente vai melhorar via proprioceptiva da sensibilidade da laringe, eu vou melhorar todas essas
características que eu preciso que um cantor desenvolva, tá? Eu pensando em cantor. Eu posso aplicar ele entender que essa emergência vocal ela pode ser pré-show ou ela pode ser para melhora da performance vocal de uma voz patológica, tá? Independente do que eu esteja atendendo, se for emergência vocal ou não emergência vocal, eu tenho que entender o que eu quero. Qual é o meu objetivo do meu plano terapêutico, né? O paciente vai cantar e está disfônico. O paciente, ele é um profissional da voz, ele é um professor, ele vai precisar desenvolver sua atividade laborativa de via de regra. Aí, o que a gente tenta entender com emergência vocal é pensar que o paciente ele vai ter que me dar uma resposta, eu vou ter que ter uma resposta rápida do plano de vista terapêutico. A gente vai entrar com 1 MHz no modo... A gente vai entrar, desculpa, com 3 MHz no modo contínuo, porque eu tenho uma resposta mais dinâmica, eu tenho uma resposta muscular mais rápida, o meu músculo ele vai responder de uma maneira mais rápida e ele vai me dar uma resposta imediata. Fora isso, eu vou me desenvolver a minha atividade. Eu vou associar com os exercícios fonoaudiológicos que eu já uso, porém, o que eu quero, o que eu sempre falo no curso vamos sempre associar o ultrassom com a prática fonoaudiológica. Mas o que é interessante que a gente tem visto que só a aplicabilidade do ultrassom ela já melhora a qualidade vocal. Tá? Isso a gente consegue perceber nos próprios gráficos que a gente faz. O pré e o pós, na escuta, na análise acústica. Existe um programa bem assim, não é nem barato, ele é 0800, que ele é gratuito, ele é aberto, que é o PRAAT, né? Sim. Gostei. E eu acho... E a gente tem que pensar que o 0800 ainda é o melhor preço que a gente pode ter. Então, tem aplicativos muito melhor, mas existe o PRAAT, que você pode gravar o pré e você pode gravar o pós, e você tem essa análise de como a voz mudou. Então, tanto na emergência vocal, a gente pode entrar com 3 MHz, que aí eu quero uma sensibilidade térmica para uma estrutura muscular mais rápida, que ela me dê uma resposta mais rápida. Porém, eu vou entrar com modo contínuo. E aí eu vou ter uma resposta muito legal. Olha que bacana, né? Ó, a Paula Regina Pedroso perguntou se você pode fornecer o seu Instagram. Pode. E como ela faz para ter acesso a esses artigos? Ela pode entrar lá no Instagram, acho que é Herbert_Fono, e aí ela manda, eu posso, não sei se eu consigo mandar arquivo pelo Instagram. Mas aí ela bota lá o e-mail dela e eu mando o e-mail por e-mail. A Ana, de Brasília, super minha amiga, ultrassom é usado na neo? Vê. Existe um parâmetro de falar de INEL, porque, do ponto de vista biológico, o NEL ele já tem uma resposta muito rápida. Precisaria entender o que a gente está falando na NEL, qual seria o perfil para se usar. Se for em disfagia, existe uma era, que é uma era pequenininha, que é uma era de 3 MHz, bem miudinho, que dá para acomodar numa laringe, tá? Mas a gente precisaria entender. O que a gente não usa ultrassom com criança, porque o ultrassom é uma onda de impacto, uma onda de pressão, e aí essa onda de pressão ela acaba desencadeando formação óssea ou calo ósseo. Então, na fisioterapia e no próprio protocolo do aparelho, ele evita usar abaixo de crianças muito pequenininhas, porque elas dão uma estrutura de um calo ósseo, porque o osso se desenvolve por pressão. E quando as epífises ósseas não estão fechadas, eu posso estimular um crescimento ósseo naquela região de maneira desordenada. A gente evita. Tá? Na onda de 1 MHz. A onda de 3 MHz, ela é uma onda térmica, por sensibilidade térmica. Então, ela já não me causaria tanta pressão. Mas com NEL, eu não conseguiria usar uma onda de 3 MHz, porque é uma laringe pequenininha, porque o cabeçote que emite a onda de 3 MHz é um cabeçote grande. Então, não daria. A gente teria que entender qual seria o plano terapêutico e o objetivo para a gente trabalhar aí. Mas, Herbert, você já usou ultrassom em 1 MHz de uma era pequenininha com NEL? Já.
E a gente tem sempre que pesar o risco e o benefício, conversar com os pais, ver o que a gente vai querer e o que a gente vai conseguir. Até a frequência de reaplicação a gente tem que levar em consideração para não fazer uma sobreposição de onda também, nenhum desgaste muscular muito grande. Legal. Tevaiano está perguntando aqui, pré-performance, em situações ideais, você pensa em melhorar músculo ou mucosa? Na verdade, a gente não melhora o músculo em si. Uhum. O que melhora a qualidade do músculo vai ser a própria prática terapêutica. O que a gente vai melhorar com o ultrassom? A gente vai melhorar a resposta biológica daquele tecido, daquela região, que vai estar recebendo essa energia. A gente vai melhorar a percepção, ou seja, é como se a gente conseguisse botar fazer que a musculatura fosse melhor percebida pelo corpo, fosse melhor percebida do ponto de vista neurofuncional. É mais ou menos como se a gente tivesse um caixote e aí eu tivesse um grupo X que vai empurrar esse caixote e vai desenvolver uma força 1Y. Quando a gente começa a usar o ultrassom para essa musculatura, para essa estrutura laríngea, é como se eu conseguisse perceber melhor toda a minha estrutura que está ali, sendo irradiada ou sendo estimulada pelo ultrassom, e aí eu tivesse um grupo de estimulação para desenvolver melhor, como se eu conseguisse empurrar mais aquele caixote, sem fazer tanto esforço, porque agora eu consigo ter uma percepção melhor do meu aparelho fonador. Olha, é como eu dando um start maior para minha musculatura, tá? Eu não tenho como melhorar. A gente não tem estudos da melhora da musculatura em si. O que a gente consegue perceber foram feitos estudos com atletas e a gente tenta fazer por inferência, tá? E aí usa em várias partes do corpo. Foi um estudo que foi feito até aqui no Brasil, nas Olimpíadas que teve. E aí eles melhoraram a resposta muscular, porque do ponto de vista biológico, o paciente conseguiu se recuperar mais rápido. Então, não é o ultrassom, ele não melhora a musculatura, mas ele melhora o restabelecimento dessa musculatura do ponto de vista biológico, bioquímico. E aí, como ele se recupera mais rápido, a resposta muscular, eu posso ter um esforço melhor nessa musculatura novamente. Não sei se eu consegui responder o que ela perguntou. Não, tranquilo, Herbert. Herbert, vamos falar do nosso bebê? Vamos! Vamos! Agora que ele lembrou. Lembrei! Olha, vou dar na tua cara. Você dá a ideia, que a ideia foi dele, tá, gente? Não foi minha, tá? Mas, enfim, é como ele mesmo diz, né? Que tem uma galera que fala que eu sou a Hebe Camargo da fonoaudiologia e adoro ficar fazendo mediação e tudo mais, né? Aí ele me ligou essa semana falando sobre a ideia que a gente teve, que é o nosso café científico. Né? A gente vai desenvolver um projeto e aí vai ser um projeto aberto, tá? E a gente vai falar uma vez por mês, a gente vai chamar um grupo, vai chamar um convidado X, e aí esse convidado X, ele vai falar sobre sua prática. O interessante desse nosso projeto que a gente vai desenvolver é que todos vão participar de uma sala e provavelmente a gente vai fazer no Zoom, ou não sei a sala que a gente vai fazer, mas vai ser gratuito. E aí o nosso palestrante ele vai conversar e ele vai interagir. A finalidade desse nosso café, e vai ser é o termo que a gente usou, o café científico, é que tudo todos bem que ele vai ser mais tarde que o café, mas enfim, não tem problema. Vai ser uma ceia, vai ser uma janta científica, mas a gente tem o interesse que todos participem, tendo uma pessoa como mediadora, e vai ser a Perla como mediadora, e aí vai ter o outro palestrante convidado, mas que a gente possa fazer a troca de experiência. Vamos supor, eu vou falar de ultrassom, mas eu tenho uma outra pessoa lá em Manaus que também aplica ultrassom, e eu tenho vários alunos para falar de suas experiências de ultrassom e a gente poder interagir.
Ó, professor, aquele protocolo que eu desenvolvi, eu consegui desenvolver. Por exemplo, eu tenho uma aluna em Manaus, chamada Georgette, que ela desenvolveu um raciocínio muito legal Minha para aluna também, mastite. tá? Minha aluna também, tá? Sua aluna também. E para mastite, e eu acho que a gente precisa agora na fonoaudiologia, não só na fonoaudiologia, mas a gente vai trazer outros profissionais para interagir com a gente, para poder trazer novas visões, novos trabalhos, porque eu tenho alunos que trabalham com ultrassom em Santa Catarina, eu tenho alunos que trabalham com ultrassom em Goiás, e a gente precisa começar a afilar o grupo, não só para o ultra, mas também para o laser, para eletro, para bandagem, para outros profissionais correlatos. Vamos começar a pensar como é que a gente vai trabalhar, como é que uma descanulação, ou uma indicação de sonda, ou não indicação de sonda. E aí, a finalidade do nosso, que Perla chamou de nosso bebê científico, vai ser o nosso café científico para que a gente possa interagir com todo mundo no Brasil, para que a gente tenha um canal aberto de participação para todos. Isso aí. E o primeiro café científico, né? O nosso convidado está falando com a gente, que é o Herbert, que ele próprio se convidou, enfim. Ele próprio inventou-se com anos, é uma maravilha isso. É legal quando a pessoa já faz o projeto, se convida e fala, olha, você vai ser a mediadora. Ah, tá bom. Né? Foi mais ou menos isso, tá, gente? Eu fiquei, tá. Porque se tá bom, beleza. Então tá, né? Tá tudo certo. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Quem tiver interesse, vai lá no Insta, né, da BioLaser Brasil, que vocês estão aí, né? Manda um direct pra gente, já com o número de telefone, porque a gente vai inserindo esse pessoal, a gente já vai fazer o grupo de WhatsApp, até para já começar a divulgação, que segunda-feira a gente começa já a divulgação do café científico, e a primeira pauta vai ser ultrassom, que é uma pauta que as pessoas me pedem muito para falar, né? O Herbert sabe disso, a gente conversa bastante, tudo, enfim. Então, vamos começar pelo ultrassom, mas assim, já temos um monte de ideias borbulhantes, né? Aí de pessoas que podem, né? Legal, olha, cria um grupo no Telegram para esse café científico. Assim vocês podem enviar o link do acesso. Sim, ótimo. Também. Provavelmente a gente deve fazer na plataforma Zoom, porque eu tenho a plataforma profissional do Zoom. Até estava conversando isso com o Herbert, né? E eu realmente, graças a Deus, não tenho problemas com o Zoom. Pelo contrário, só alegria. Graças a Deus, eu gosto muito dele. A gente gosta bastante. É uma plataforma que acomoda todo mundo muito bem. Quem não quiser falar, vai falar pelo chat. A gente vai poder conversar. Enfim, eu acho que é bem bacana e bem positivo. Então, a ideia é essa. Quem quiser, já manda um direct lá para a BioLaser Brasil, tá? Para a gente já ter os números de telefone do pessoal. O grupo de Telegram, a gente pode fazer no Telegram, sem problema nenhum. Herbert, o que você acha? Não tem problema. A gente pode fazer. Tem muita gente que usa Telegram, tem muita gente que não usa Telegram. A gente pode fazer os dois canais sem problema algum. Eu só não sei, assim, existe um quantitativo para a sala do Zoom. Então, a minha sala é para 500 pessoas. A gente vai tentar limitar. E aí, a gente vai tentar ficar nessa faixa. A princípio, eu não tinha conversado com ela. A gente vai tentar fazer, acho que para 100 pessoas, 150 pessoas, para poder a gente ter uma coisa mais intimista, mais entre a gente, que a gente possa compartilhar. O nosso pensamento também foi o seguinte... algumas técnicas, as pessoas às vezes ficam com medo de se matricular para fazer o curso, porque falar, gente, não conheço nada dessa técnica. Com laser acontece isso, com ultrassom, com a própria eletro, com a bandagem, enfim, às vezes quer conhecer algumas coisas, né? Então, poxa, legal, vai. Aqui, a Dulce Helena, olha que legal. Oi, eu não sou fono, mas tenho adorado as lives. Sou odontóloga, estomatologia e pacientes especiais. Gostaria de participar. Dulce, lógico que Dulce Helena, a finalidade do nosso café científico é justamente essa. A gente quer agregar todo mundo. A gente vai ter dentista para falar também. E tem bastante gente para falar. Né? Assim, nossa, a gente vai fazer uma vez por mês, toda sexta-feira, né? A primeira sexta-feira do mês, que é quando a gente vai fazer.
A gente só tem que ver o horário, né? Então, não tem jeito. A Fernanda tá perguntando, Herbert, faz teu curso online? Fernanda V. Ontem surgiu um novo projeto do curso online. Só que assim, o curso ele vai ter ele aumentou a carga horária. Ele vai passar a ter 40, uma média, acho que ou é 35 ou é 40 horas aula, o curso, sendo distribuído da seguinte maneira. A gente vai ter 4 encontros online. Posso estar perdido ainda nessas quantidades, tá? Mas o curso vai ser 4 encontros online, sendo 2 encontros por mês, tá? E ao final dos 4 encontros, a gente vai ter um encontro que vai ser o sábado e domingo, como o curso era antigamente, sábado e domingo. Então, a gente vai ter 20 horas teórica, depois a gente vai ter 20 horas prática. Qual a finalidade dessas 20 horas teórica? Primeiro, a gente vai ter um período maior de tempo para falar da base teórica do ultrassom. Então, a gente vai levar muito tempo falando sobre isso, para que o aluno possa desenvolver o raciocínio clínico do ultrassom em 4 encontros. Aí o aluno vai falar, a aula vai ser gravada, eu vou assistir depois. Não, a gente não vai gravar a aula e a gente não vai disponibilizar a aula depois. Porque o interessante que a gente quer é que o aluno participe da aula. Tá? Segundo, de um módulo para o outro, o aluno vai ter atividades a serem cumpridas, porque a gente precisa estar muito próximo. Eu sou carente, eu gosto de estar sempre junto dos meus alunos. Então, a gente vai estar ali participando sempre com eles, para que eles desenvolvam um raciocínio clínico. Então, de um módulo para o outro, o aluno vai estar desenvolvendo seu raciocínio clínico. Ao final dos 4 módulos, se eu não me engano, a gente vai ter aquele encontro presencial que a gente fazia um dia só de teórica e um dia só de prática. Não vai ser mais assim. Ao final dos 4 encontros, a gente vai ter um dia de prática no sábado e um dia de prática no domingo. Ou seja, a gente ganhou 20 horas de prática para desenvolver a prática, para desenvolver protocolo, para fazer aplicabilidade em várias aplicações na fonoaudiologia. E a teórica a gente já veio desenvolvendo ao longo do tempo. Essa é a nova proposta. Aí o aluno pergunta, eita, se eu faltar a teórica, se eu faltar a prática, eu posso receber o certificado? Não. Porque a carga horária ela tem que ser cumprida. O curso de ultrassom ele só funciona se tiver a prática. A gente precisa aprimorar a velocidade da passagem do ultrassom, a gente precisa aprimorar a pega do transdutor no tecido, a gente precisa ver se esse transdutor está bem acoplado à pele. Ou seja, são tantos questionamentos na prática que a gente precisa da prática. Então, o aluno ele tem que cumprir a carga horária completa. Ok? Bom, julho, a gente está começando, a BioLaser Brasil está começando o curso online com o meu querido. E dia 19 e 20 de setembro ele vai estar aqui em Santos com a gente. Então, a gente já começou a pré-inscrição de quem tem o interesse de fazer aqui com a gente em Santos, tá? Então, também, quem quiser, manda o direct pra gente. Porque, a princípio, está programado dia 19 e 20 de setembro, até porque vai ter festa, né, Herbert? Então, você tem que vir. Né? Tem uma festa. Com certeza. Tá? Então, assim, Herbert, eu agradeço aí de coração, tá? Obrigada mesmo aí por, né, enfim, tá... Eu que agradeço. Agraciando o meu canal, como sempre, deixando ele mais estrelado, né? Porque o Herbert, para mim, é uma pessoa que, nossa, é meu amigo, parceiraço, sabe? A gente está sempre junto, desenvolvendo novos trabalhos. Então, é bem legal, é bem bacana. E eu fico extremamente feliz de você fazer parte da minha vida, né? E de ser tão importante. A Fernanda tá falando que a gente é pipoco. Ela falou que nós dois somos pipoco do trovão. Eu rolo de rir quando ela fala isso. Mas, assim, é muito legal. Então, obrigada, Herbert, mais uma vez. Eu agradeço. Em julho, a gente vai começar um online com ele, tá? Em setembro, a gente pretende realmente que ele esteja presencial aqui. Então, quem tiver interesse, também manda um direct. Perla, olha, eu quero fazer minha pré-reserva
do curso, porque a gente também faz, tá? E quem tiver interesse também do café científico, dia 5, agora de junho, a gente vai estar todo mundo junto, tá bom? Pessoal, agradeço de coração aí a audiência de vocês. Vai estar no IGTV, certo? Nossa entrevista com o nosso queridíssimo. E também no curso, né, Ai, caramba! No YouTube, no Biolaser em Foco, né? Que a gente também coloca lá. Tá bom? E aí, setembro ele tá aqui com a gente, mas julho ele já começa a dar online para Biolaser Brasil, certo? Talvez você nem sabia que eu tinha acertado as datas, né? Ah, não sabia não, não sabia. Eu já acertei todas as datas. Falei, Urbano é meu, entendeu? Não apanha. Tadinho do Urbano. Urbano, um beijo para você também, que você é uma benção aí nas nossas vidas, tá? Obrigadão. Me ajuda muito, um amigão. É. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Perla, sempre que você chamar, você nunca faz um convite, é sempre uma intimação para mim. Ih, caramba! E é uma satisfação estar sempre falando com você. Obrigada. Um beijo, Perla. Pessoal, bom final de semana aí, né? Fique em casa, né? Que o coronavírus tá aí, né? Chatão esse corona. Vai embora, né? Mas quando ele vier embora, o Herbert para de ser carente, né? Que aí vai ter todos os alunos perto dele de novo. Tá bom? Exatamente. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo. Até quinta-feira. Tchau. Até. Tchau.